Eu pressentia a emoção dessa aposta. De forma alguma a gente está querendo colocar o secretário de saúde num patamar de Salvador, nem muito menos, né? Colocar todas as apostas enquanto salvador dele, né? Isso seria irreal? Não. Mas é fato que nós estamos tendo, nesse momento, um companheiro. Né? Um companheiro de algo que está se perdendo. Ideais. Né? E são os ideais, gente, que dão sentido à nossa existência pessoal e profissional. São os ideais que fazem com que a gente possa reconhecer aquilo que é aceitável ou não é aceitável. Né? O que a gente chama de ética e, portanto, o que a gente chama do humano que queremos resgatar ser. Né? Então, a minha emoção se dá exatamente por termos realmente essa pessoa humana, esse técnico que compartilha dos nossos ideais. Essa foi a primeira emoção e eu fiquei muito impactada, tá? Não é, quem me conhece um pouquinho sabe que é real. Aí vocês vão dizer, poxa, Bela, está aqui esperando você falar de apoio, falar do conceito, dizer os instrumentos. Eu já estou falando de apoio. Por quê? Porque a condição básica para o apoio se fazer presente é o considerar o universo das emoções. Tá? Então eu estou considerando primeiro o universo da minha emoção e trazendo ela para compartilhar com vocês. Aí eu vou trazer também outro universo, outro pilar importante, que é o do conhecimento. Então tem alguma coisa que eu estudei, que troquei, que acumulei, que troquei e aprendi até com vocês sobre o que é ser apoiador. Estou trazendo a dimensão do conhecimento. E trouxe também a dimensão política. Política, quando eu falei do desejo e falei o seu termo companheiro, estou falando de política, não uma política partidária, né? Mas a política em nome de um bem comum, da república que nós batalhamos para ainda ter. Né? Então, já estou expressando o meu sentimento e já dei 3 elementos que compõem a função apoio. Aí, durante a manhã, e aí eu fiquei pensando, até cheguei a dizer, gente, dispensa minha fala, porque está todo mundo sabendo dessa troca com o Cipriano, da troca com o secretário, de falar muitas coisas, de ouvir, de colocar de alguma forma as esperanças e os medos. Que eu achei bacana foi isso. Depois eu estava colocando os medos, botando ele um pouco na parede em algumas coisas, e aí, queria ouvir, peraí, qual é? Vamos lá. Nunca antes na história dessa cidade, eu pelo menos vi algo parecido, vocês talvez já tenham visto. E eu não sou alguém que está trancada dentro da academia, né? Eu sou a pessoa que está fora e venho da saúde, eu sempre gosto de dizer isso. Minha grande escola chama-se Hospital Rafael Fernandes em Mossoró. Lá foi a minha maior escola. Qualquer coisa que eu possa dizer que faça sentido para a gente, começou o aprendizado lá. Né? No contato, no compromisso com a dor do outro que sofre, daquela dor que não é a minha, mas que também me dói. Aí eu descobri, bom, agora eu entendi, cheguei aqui, fiquei emocionada, impactada, mas eu tomei banho hoje no chuveiro cantando. E eu não tomo banho cantando todo dia, né? Como nenhum de nós. Às vezes até a gente canta, nossa alma canta, né? Mas eu gosto de perguntar sempre para os meus alunos no início do semestre, e aí vou trazer para vocês também, a pergunta, que o primeiro vídeo que escuta é o meu. O que é que nos faz acordar cantando? Não precisa responder, só para pensar. Hoje, o que me fez acordar cantando foi estar vindo para cá. E às vezes a gente não tem clareza do que é que nos faz acordar cantando. A gente consegue acordar cantando todo dia, mesmo que não seja uma música, né? Mas a alma cantando? Claro que não. Mas quando a gente não consegue acordar cantando há muito tempo, tem alguma coisa muito errada aí na vida pessoal e profissional. Então, esse convite é para que a gente saia daqui pensando, né? É possível acordar cantando? Me reencantar para ir para a minha unidade de saúde? Será que é possível? Me parece que esse misto de emoção hoje aqui, que não estava só em mim, em muita gente, é porque a gente está diante de uma aposta, de desejos, de expectativas, de esperanças, daquela esperança ativa que anda e não a que fica quieta, né? Junto com medos também, como se fosse assim, poxa, é agora ou nunca, também não é assim. Né? Eu acho que esse piano trouxe muito claro que a gente vai estar lidando com dor e alegria o tempo todo. E com o movimento de que, quando as coisas começam a ter um cenário favorável, às vezes a gente não está acostumado com o movimento que a gente vai precisar ter também. Então, isso significa uma movimentação. Acontece na nossa vida pessoal também. Às vezes a gente tem medo até de ser feliz, que já estava acostumado com o lamento. Não estou dizendo que é o caso de cada um aqui, tá? São coisas para a gente pensar. Mas foi só uma introdução, viu, Paulinha? Vamos lá. Então,
feitas essas revelações, o tema é apoiador, né? Qual o papel do apoiador, o apoiador e o... Mas eu me esqueça daqui, mas se esquecer tudo bem. Eu tenho um hábito parecido com um certo presidente, que ele escrevia pra caramba, mas ele falava mais de improviso do que eu gritava, sabe? Conhece alguns de nós, né? Então eu sou... Mas enfim, voltando para cá, acho que já pulamos, alguém botou antes. O tema é esse, o apoiador e a PNH. Foi essa a encomenda, digamos assim, né? Já está separado aí, apoia a dor, tá? Vamos ficar com essa primeira, porque nós não vamos ter um caminho e não temos nunca, quando estamos diante de um apoio a uma situação ou alguém, é um apoio porque alguém está precisando. Eu estou ofertando para situações, para que elas ou melhorem, né, ou de fato elas se aperfeiçoem, ou a pessoa está na lama. Então o apoio ele vem também com essa perspectiva. Mas de novo eu insisto, o primeiro a ser apoiado tem que ser cada um de nós, né? Nesse sentido de fazer o trocadilho com apoiador, eu gosto de começar com essa poesia de Drummond. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. Os perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia em fogos. Era dividida em duas metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual é a metade mais bela, ou seja, quem está com a verdade. Nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão ou sua miopia. Às vezes eu tenho dificuldade de sair do meu lugar e escutar a verdade dela por capricho. A palavra pode até ser fraca, mas o capricho no sentido de me desapegar da possibilidade de eu não estar com a verdade. Ou a ilusão, eu ainda não consigo enxergar, é embaçado, eu preciso às vezes até de apoio. Ou até por miopia, ou seja, é poesia, né? Mas que traz poesia, filosofia, teorias, só fazem sentido. Eita, está misturando ciência e arte? Sim, ciência e arte. Todas só fazem sentido se nos iluminam para um caminho melhor, para a prática, tá? Então, vamos começar com esse elemento da verdade. Pensando que temos verdades. Se temos verdades, no meu encontro com o outro, eu vou sempre ter que considerar a possibilidade do outro ter razão. Esse é um pressuposto básico da escuta, da existência humana, né, da possibilidade do diálogo. Eu posso ouvir, mas escutar, eu tenho que considerar a possibilidade do outro ter razão, né? Então, as possibilidades de encontros com as verdades, né? Que não é relativismo. Eu posso chegar a uma verdade, a um caminho a ser negociado. Depois eu falo sobre essa imagenzinha, tá? Vocês já dão para ver que tem uma roda de pessoas ali se dando as mãos e uma bomba no meio. Perguntar quem desenhou. Só foi Picasso que desenhou. Agora foi um croquis, já vou falar. Foi um croquis, croquis é que chama, antes dele desenhar a famosa Pomba da Paz. Ele primeiro desenhou com essas imagens de pessoas em volta, né? De mãos dadas circulando. Bom, aí as perguntas que estão no convite desse encontro, né? Um texto belíssimo e provocador. Então tinha que começar dele. Apoiador, será que se destina? Sou eu que estou convidando, né? Mas está lá no convite. O que é um apoiador? Podemos falar de conceito? Sim. De quais instrumentos dispomos para reativar as potências que temos, né? As nossas possibilidades de ação? Temos um método, né? O próprio apoio é um dispositivo, é o método, ele se vale do método, vamos falar do método Paideia. Mas também vamos propor uma postura hermenêutica, né? Vamos explicar o que é essa postura hermenêutica. E desejos, né? Nada se concretiza em ação sem antes estar no desejo. Como montar, mobilizar e potencializar redes de apoio, né? As redes não estão dadas, elas são construídas e o apoio é uma forma de também potencializá-las. Como viabilizar a produção de coletivos que possam atuar de modo colaborativo na construção de pactos, conexões, análises, ações concretas que provoquem as ações desejadas nos espaços de cuidado e nos espaços de gestão.
De novo, a gente vai estar falando de desejo, conceito, método, postura, mais dor, alegria, aposta. Essas perguntas são as perguntas do convite para o encontro de hoje, né? Que a organização mandou. Não é encomenda para Jairo Sibeli, nem para o secretário da conta, é para todos nós refletirmos a partir desses elementos que eu vou trazer e do que vocês estão trazendo. Então, o começo da nossa conversa vai ser explicar, compartilhar um pouco o que muitos já sabem da construção da ideia do apoio, né, enquanto um apoiador paideia, que aí a gente vai estar falando do paideia. É um método e que causa efeitos, né? Uma teorização feita por Gastão a partir desse termo paideia de origem grega, que significava uma educação, a busca por uma educação integral. Isso na Grécia, né? Uma educação integral, mas que valorizasse o subjetivo e o social, que ampliasse a chance das pessoas se entenderem, né, para atuarem melhor enquanto cidadão. Então, olha o sentido de onde vem o termo paideia, né? E aí, o apoiar o outro a partir de uma perspectiva paideia vai implicar aqueles 3 elementos que eu disse que me emocionaram por estar aqui e que eu me intitulo apoiadora, sempre me intitulei do SUS e hoje vou me intitular aqui, confessar que eu me intitulo apoiadora da sua gestão, professor Cipriano. Então, esse apoiador do SUS, esse apoiador da gestão paideia, implica considerar as 3 dimensões que eu falava: saber, poderes e afetos. Poderes enquanto forma de se fazer, né, política, os micros e os macros poderes, né, implica, portanto, o conhecimento, os conhecimentos que a gente tem que adquirir o tempo todo para poder caminhar de forma diferente, e implica as emoções que nós temos, às vezes, no desencanto, ou na empolgação, né, na frustração, e elementos que foram trazidos aqui, né? A Silvana falava dos desencontros e dos encontros. Ela trazia isso na fala dela, né? Período de desencontros e encontros, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha a fala forte da consultora do Ministério dizendo: apoiamos, né? Apoiamos essa gestão, estamos aqui enquanto essa relação macro-micro, e dizendo: é o apoiador do SUS, é o SUS, é o apoiador que vai se valer dos princípios das diretrizes da BNH,